Olá, tudo bem? Eu sou o William, professor de Tecnologia Educacional, e nós estamos aqui para continuar os nossos vídeos que ajudam os pais e professores a ensinar programação para os seus filhos e alunos. Bom, no vídeo passado a gente começou a falar sobre como fazer animações e narrativas, histórias usando o Scratch. E a gente falou um pouquinho sobre o básico, né? Como é que faz, quais são as ferramentas iniciais, quais são as ferramentas mais simples de se fazer histórias simples. E o que eu ensinei, o que a gente falou no vídeo passado, é muito útil para crianças muito pequenas, mas também para outros maiores, adultos, enfim. Hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar com vídeos em que procura ensinar como fazer animações um pouco mais complexas, histórias um pouco mais complexas, que vai permitir, inclusive, uma interação com o usuário, tá bom? Então, o exemplo que a gente vai dar aqui vai ser de uma historinha. O roteiro é muito simples, mas vai ter elementos complexos de programação. O roteiro é muito simples. É um elefante que acha que é gordo e que quer emagrecer. É esse o roteiro da história. É claro que ele vai procurar ajuda, vai encontrar um mago, e o mago vai transformar ele, sei lá, numa borboleta ou em qualquer coisinha magrinha. É só uma pequena piadinha, pequena historinha engraçada que eu vou usar para ensinar elementos mais complexos de animação, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Como que a gente faz para criar histórias aqui no Scratch? Então, vamos começar aqui do começo, clicar aqui no criar. E eu acho importante mencionar que criar histórias no Scratch é uma forma bem interessante de se iniciar no Scratch, principalmente com as crianças pequenas. Porque basta que a criança saiba a escrever, ela pode estar no início do processo de alfabetização, que já é possível ela fazer uma historinha, né? Com os elementos que nós temos aqui. Claro que, dependendo da capacidade de leitura da criança, ela vai precisar de mais ou menos ajuda dos pais, né? Mas vamos lá, vamos criar uma história aqui, então, que eu vou chamar de... Aí é a criatividade de cada um, né? Vamos colocar aqui o regime do elefante. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é fazer a capa da nossa história, né? Então a gente vai aqui no palco e vamos escolher aqui um cenário para iniciar a nossa história, ok? Então vamos pegar aqui um cenário. Vamos começar a usar esse cenário aqui da floresta. Ok. Bom, esse aqui vai ser o cenário da história. Então nós vamos começar então com outro cenário que vai ser o cenário da capa, né? Então vamos pegar um cenário mais simples aqui. Vamos pegar só esse céu azul aqui. Então, beleza. Então, a princípio, nós vamos começar aqui com esses dois cenários. Beleza. Então, nós não vamos usar o gatinho. Então, vamos apagar aqui o gatinho, que nossa história vai ter o elefante e não o gatinho. Então, vamos apagar aqui. E vamos começar criando o nosso elefante. Ok? Então, eu vou selecionar o ator. Vou aqui em animais. E vamos encontrar aqui um elefante. Aqui. Então tá bom, tá aqui o nosso elefante simpático. Mas a história vai começar no outro palco. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui no elefante, quando iniciar a história, então ao clicar, o que vai acontecer é que vai mudar para o cenário do Blue Sky, que é o cenário inicial, que é a da capa, ok? Então tá lá. E aqui nesse cenário nós vamos colocar o título, né? Para escrever coisas no palco, a gente precisa clicar aqui no palco, ir em cenários e aqui a gente escreve. Então vamos colocar aqui o regime do elefante. Se alguém quiser escolher uma outra letra, tem algumas aqui. Acho que essa aqui é mais simpática, né? Beleza. Então, deixar maiorzinho agora, clicar aqui no botão da seleção para a gente aumentar aqui o tamanho do título.
Então ficou legal que ficou bem uma cor que combina aqui com o nosso elefante, né? Então beleza. Então a próxima cena vai ser o cenário, vai ser a floresta. Então a gente vai lá no elefante, vai no código do elefante, muda para o cenário. Vamos deixar a pessoa, vamos esperar um pouco a pessoa ler, né? Vamos dar um tempo para ela, vamos dar 5 segundos para a pessoa ler o título da nossa história. Então a gente vai aqui em controle e vamos esperar 5 segundos. E depois a gente vai mudar o cenário para o cenário da floresta, que é esse daqui. Vou testar. Beleza? Então 5 segundos depois começou lá a nossa floresta. Só que assim, quando estiver na capa, eu vou querer que o elefante esteja exatamente nesse ponto. Então, vá para essa posição. Quando chega no cenário, eu quero que o elefante fique aqui, ó. Então, chegando aqui no cenário, nós vamos mudar para esta posição. Vamos diminuir o espera aqui, depois a gente volta no 5, mas é só para a gente testar, para não ter que ficar esperando 5 segundos toda hora. Tá ótimo, então a história vai começar aqui. Então, no primeiro palco aqui, nesse cenário, eu quero colocar aqui uma narrativa, eu quero colocar a voz do narrador aqui, né? Então eu vou voltar lá no palco, vou para o cenário, vou para esta floresta aqui, vamos chamar essa floresta aqui de página 1, porque nossa história vai ter mais de uma página. Então na página 1 nós vamos colocar um texto que é o seguinte: este é o Joca, o elefante. Vamos mudar a letra para ficar uma letra mais forte, talvez um preto aqui. Ou para ficar mais fácil a leitura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou converter aqui para vetor, que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, o que é converter para o vetor? A gente tem condições a gente tem recursos a mais em relação às imagens que a gente vai trabalhar. Só que aqui eu já fiz besteira. Porque o que acontece? Deixa eu explicar isso, que é algo talvez meio complicado. Quando você vai mexer em algum cenário, o modo normal é o modo bitmap. Então o que acontece? No modo bitmap, uma das diferenças em relação ao modo vetorial é que quando você faz um texto e você tira o mouse daquela caixa de texto, o texto se torna imagem. Então essa imagem aqui a gente não consegue mexer mais nela. Isso aqui virou parte do texto. Como eu não quero mais isso, eu vou ter que apagar tudo. Então eu vou vir aqui no cenário e vou apagar o cenário todo e vou colocar de novo. Mas ó, normalmente ele já vem no modo bitmapping. Nós vamos, antes de começar a mexer na imagem, então foi isso que eu não fiz da outra vez, converter para vetor. Aí, quando a gente converte para vetor, a gente tem um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo. Então, quando eu faço um texto, por exemplo, eu vou escrever aqui: este é Joca, o elefante. Quando eu faço isso, mesmo quando eu saio aqui da tela de texto, quando eu clico de novo, o texto é preservado, é mantido, porque nós estamos no modo vetorial, no modo do vetor. Por isso que é sempre bom sempre trabalhar no modo vetorial. Dificilmente a gente vai trabalhar no modo bitmap, porque tem menos recursos. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no cenário, vou diminuir o tamanho um pouquinho do cenário aqui, para a gente poder ter essa parte em cima aqui, para a gente colocar a narrativa, a nossa narrativa, né? Então, beleza. E eu vou mudar esse nome, essa cor aqui também, para uma cor mais forte, para ficar mais fácil de ler. Ok. Então, agora o que eu vou fazer? Como nós vamos continuar a narrativa, depois desse cenário vai ter um outro cenário continuando com a narrativa, eu vou copiar esse bloco aqui, ó.
Então eu vou copiar esse cenário aqui, eu vou duplicar o cenário. Ok? Então voltando aqui, esse forest aqui vai ser a página 1 e essa daqui vai ser a página 2. Ok, então agora aqui fica fácil da gente mudar. Ó. E a gente pode colocar assim. Joca tinha um problema com seu corpo. Pronto, vamos de novo aqui, botão direito, duplica. E é bom que ele já coloca a página 3 automaticamente, ele já entende que é uma sequência, então vamos fazer a página 3 aqui. Ele se achava gordo. De novo, vamos duplicar. E então ele foi conversar com o mago. Ok. Então, beleza, vamos começar com essas 4 páginas inicialmente aqui. Vamos voltar lá para o elefante. Então ele vai para o cenário página 1. Vamos dar aqui um espera, né? Então a gente vem aqui no espera, no controle. Vamos esperar aqui 3 segundos. E vamos duplicar esse cenário aqui. Ó. Então, página 2. Duplica de novo. Página 3. E duplica de novo. Pronto, a gente tem agora as 4 páginas. Vamos testar? Vamos lá. Apertei a bandeirinha. O regime do elefante. Lá na capa. Este Joca. O elefante, Joca tinha um problema com seu corpo, ele se achava gordo. Então ele foi conversar com o mago. Bom, por enquanto, está bem simplesinha a nossa história, mas o Joca, ele está paradinho aqui. Então, talvez a gente pudesse fazer ele se mexer um pouquinho, enquanto a pessoa vai vendo aqui o texto que está acontecendo. Então, logo que muda para a página 1, a gente vai dizer para ele mover. Só que eu quero que ele mova algumas vezes. Eu não quero que ele se mova sempre, eu quero que ele se mova um número limitado de vezes. Então vamos pegar o mova aqui e a gente vem aqui em controle e vamos usar esse bloco aqui do repita. Ele repete várias vezes uma determinada ação. Então, por exemplo, se eu colocar repita 10, mova 10, ele vai mover 10 vezes 10 passos. Ele vai mover 10 passos 10 vezes. Muito bem. Lembrando que desse ponto inicial, vamos pensar aqui aonde que o Joca está nesse momento aqui. Ó. O Joca, nesse ponto, ele está o x dele é menos 136. Se a gente for até o limite da tela, que é aqui, a gente vai ver que é 143. Né? Então, qual a distância que o Joca tem que percorrer? Então ele vai do ponto 143 até o ponto 132. Então 143 mais 132 dá... Para eu saber a diferença de fazer uma conta que o próprio Scratch pode fazer para a gente. Né? Então a gente vem aqui no operador e coloca esse operador de soma aqui. A gente precisa saber quanto que é 132, que é o ponto de x inicial, passando no zero, então ele vai percorrer 132 passos, e depois ele vai chegar no 139. Então, quanto que é 132 mais 139? Vamos apertar aqui. 270. Então, ele vai percorrer 270 passos, então, essa distância daqui até aqui. Então,
Se ele vai andando de 10 em 10, quantas vezes que ele tem que andar de 10 em 10 para percorrer 270? Então, 27, né? Ele tem que andar 27 vezes 10 passos para percorrer 270 passos. É claro que se ele fizer isso, se eu fizer isso daqui, ele vai bem rapidinho. Mas eu não quero que ele vá tão rápido, então eu vou colocar aqui uma espera. Vou lá no controle e vamos ver se espera 1 é o suficiente. Vamos ver aqui. Apertei aqui. Até que não está tão ruim, mas eu acho que quer um pouquinho mais rápido. Então, ao invés de esperar 1, eu vou esperar 0,5. Eu vou esperar meio segundo, ou seja, ele vai dar 10 passos e esperar meio segundo. 10 passos e esperar meio segundo. Parece que está bom. Muito bem, só que nós temos um problema agora, que é o seguinte. Se eu coloco esse bloco antes, o problema é onde colocar esses blocos aqui, né? Por exemplo, se eu coloco aqui logo que entra na página, ou seja, mudou a página... não, vou colocar aqui, ó. Se eu coloco isso daqui logo que muda para a página inicial, o que vai acontecer? Ele vai, olha lá, ele vai mudar de cenário. Opa, a mudança de cenário tem que ser depois, né? Tem que ser antes. Então, beleza. Então, o que vai acontecer? Ele vai lá para o cenário, fica na primeira página, que apresenta o Joca, aí ele anda até o final. E só no final, quando ele parar de andar, que vai para a página seguinte. E não era isso que eu queria. Eu queria que as páginas fossem trocando na medida em que o Joca fosse andando. Né? Então, não é aqui que eu tenho que colocar. Se eu coloco esse pacotinho de bloco aqui, se eu coloco no final, aí o que vai acontecer? Não vai adiantar muito. Vai acontecer o seguinte, ele vai primeiro vir a história inteira, com todas as páginas, lá com as 4 páginas, o elefante vai estar parado, e só no final que o elefante vai andar. Também não é o que eu quero. Eu quero que o elefante ande enquanto a história está acontecendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui é o seguinte, nós vamos fazer com que esta ação de andar, que é essa aqui, aconteça ao mesmo tempo que essa... Vou jogar fora o seguinte, não precisa mais saber essa conta aqui. Ao mesmo tempo que acontece aqui. Ao mesmo tempo que a história vai trocando de página, né? Então, esse é um processo e esse é um outro processo. São 2 processos que eu quero que aconteça ao mesmo tempo. O que a gente faz? Uma alternativa seria eu falar para o Scratch, fazer as 2 ações ao mesmo tempo quando a pessoa clica na bandeirinha. Então, eu vou aqui no controle e colocar aqui. Agora, o problema é o seguinte. Isso daqui tem que começar depois que muda o cenário, não é exatamente quando muda a bandeirinha. Então eu poderia colocar o mesmo tempo aqui, ó. Eu poderia mandar esperar 2 segundos, que é o tempo que a capa fica aparecendo, e depois vem para cá. Só que eu acho que se um dia eu achar que aqui não é 2, eu quero que seja 5, eu vou ter que mudar aqui também. Né? Se eu colocar aqui um outro espera. Esses 2 esperas tem que ser sempre iguais. Então, se aqui é 2, aqui tem que ser 2. Se aqui é 5, aqui tem que ser 5. Vamos testar aqui. Então, ó, esperou 2 segundos, e aí ele está andando, e aqui a historinha está continuando. Deu certo. Só que, para eu não ter que ficar sempre prestando atenção no tempo da espera de mudar o início da história para começar o movimento do elefante, nós vamos fazer aquilo que a gente trabalhou no último vídeo, que é transmitir uma mensagem. Ou seja, quando mudou o cenário do Blue Sky, ele vai esperar 2 segundos e vai transmitir uma mensagem para ele mesmo, ele, elefante, né? Ele vai transmitir uma mensagem, vamos chamar essa mensagem aqui de anda.
ou de andar. E o elefantinho vai andar quando receber a mensagem andar. Aí eu não preciso mais me preocupar com o tempo, né? O tempo, independente do valor que tiver aqui, quando mudar para o cenário, ele já manda a mensagem e quando ele recebe a mensagem, ele começa a andar. Então vamos ver se funciona. Ok? Então o nosso elefantinho está andando enquanto a história está trocando. Ok? Existem algumas fantasias, por exemplo, a fantasia do elefante, algumas fantasias do Scratch que já vem com um movimento. Então, por exemplo, no caso do elefantinho, ele tem esse movimento aqui, ó. Então ele está andando, é o movimento que ele está andando e o movimento em que ele está gritando. Então eu vou fazer o seguinte: no final da historinha, eu vou querer que ele dê um grito. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no código e vou pedir para mudar a fantasia para elefante B quando chegar no final do caminho dele. Quando ele chegar no final da página, ele vai mexer lá com a trombinha. O problema agora é que quando a gente começa de novo, o elefantinho já está, como a gente mudou a fantasia dele, ele vai fazer toda a história com a fantasia 2, né? Então o que eu vou fazer? Então no início da nossa história aqui, nós vamos colocar aqui. Quando começa a história, ele tem que mudar para a fantasia 1. Fantasia A, na verdade, né? Ele tem duas fantasias, a fantasia A e a fantasia B. Então nós queremos começar a história com a fantasia A. Então, beleza. Então ele começa lá com a fantasia A, vai se mexendo e no final ele vai mexer com a trombinha. Vai dar aquele grito lá. Ok? Muito bem. Só que agora é o seguinte, vocês estão reparando que o pezinho dele, quando ele se mexe, fica parado, né? Será que não dá para mexer essas perninhas dele aqui? Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, eu vou aqui na fantasia dele e vou fazer uma cópia da fantasia dele andando. Então eu vou fazer uma cópia dessa fantasia aqui. Então eu vou duplicar. E assim, o Scratch, a maioria das imagens do Scratch, elas são vetorizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que na verdade, esse desenho é um conjunto de vários desenhos. Então aqui é o rabinho, aqui é a orelha, aqui é a outra orelha, aqui é o corpo, aqui é o olho e aqui as patas. Então, como elas são desenhos separados, fica fácil da gente mexer. Então, por exemplo, eu vou fazer com que essa patinha aqui fique virada para frente, para dar a impressão de que ele está andando. Então eu vou clicar aqui na patinha e vou fazer esse movimento aqui, ó. E eu vou clicar nessa outra patinha aqui e vou fazer o movimento invertido. Vou deixar aqui atrás, né? Vamos ver se ficou bom. Ficou legal. A parte da frente. Agora vamos fazer a outra. A outra perninha aqui. Vou clicar aqui e vou girar. Vou tirar da frente aqui pra gente.
Acho que giramos muitas aqui, né? Beleza, acho que ficou bom. Como é que a gente faz agora para isso acontecer? Então veja, nós temos agora uma terceira fantasia. A fantasia A, a fantasia A2 e a fantasia B. Então, como é que a gente faz para ir trocando de fantasia? Fantasia A e fantasia B. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um passo com a fantasia A, e a gente vai duplicar esse pacote aqui, e um passo com a fantasia A2. Claro que agora, cada vez que a gente repete, a gente vai andar 10 aqui e 10 aqui. Então, uma alternativa aqui é ou a gente diminui pela metade esse 27 aqui, ou a gente dobra aqui, a gente diminui o mova, né? Então, a gente vai mover de 5 em 5 passos. Ele vai andar mais devagarzinho agora, mas vamos ver se fica legal. Ficou muito baixo, né? Então, vamos pegar essa perninha aqui. Descer. O que a gente pode fazer agora é melhorar um pouco a velocidade do elefantinho, porque eu estou achando muito lento. Como que a gente faz isso? Muito simples, a gente vai aqui no código e diminui o tempo de espera entre um passo e outro. Ao invés de ser 0,5, vamos colocar um número menor, porque quanto menos a gente espera, mais rápido a gente fica. Então, por exemplo, vamos colocar 0,25, que é metade de 0,5. Não precisaria ser metade, poderia ser qualquer número, mas eu acho que 0,25 pode ficar legal. Vamos experimentar? Acho que ficou um pouco melhor, não? E para concluir aqui esse vídeo, vamos colocar aqui, a hora que o elefantinho dá aquele mexe na trombinha, ele vai gritar pelo nome do mago. Então a gente vai aqui na aparência e vai colocar o diga para o elefantinho. No final, logo que ele muda para a fantasia da trombinha se mexendo. Então ele vai gritar aqui, ó. Vou colocar em maiúsculo. Mago! Por 3 segundos. Vamos ver. Vamos começar a historinha do começo, para ver se fica legal. Ok? Então tá bem legal já para a gente mudar de página, fazer a página em que o mago aparece, tá bom? Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, vamos terminando por aqui. Esse vídeo já ficou bem longo e eu agradeço a audiência de todos, espero que vocês tenham gostado. E por favor, se gostaram mesmo, deem os seus likes, se puderem compartilhar o vídeo também eu agradeço. E até o próximo vídeo dessa série, onde a gente vai continuar a historinha do elefante que queria emagrecer. Até mais então.